Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar com você a mensagem que trouxemos para o programa de hoje. Palavra bíblica que servirá de base para a nossa mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos o versículo 8, quando então as palavras de Jesus nos revelam mais uma característica do caráter daqueles que dizem ser seus discípulos, daqueles que consideram-se cristãos. Jesus então nos ensinou dizendo o seguinte, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Depois de Jesus ter dito que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, Jesus agora vem nos falar sobre esta bem-aventurança que está relacionada à pureza de coração. O doutor Martin Lloyd-Jones, pastor britânico, falecido no século passado, profundo estudioso do Sermão da Montanha, escreveu um livro muito especial e que nos ajuda a compreender de uma maneira muito singular essa mensagem de Jesus revelada para nós nos primeiros capítulos de Mateus e que nós chamamos de Sermão da Montanha. Dr. Martin Lloyd-Jones, então, nos propõe, para entendermos esta bem-aventurança, analisar 3 expressões que Jesus se utiliza ao mencionar essa característica dos bem-aventurados. A proposta do Dr. Martin Lloyd-Jones é que observemos 3 expressões. A primeira delas, coração, a segunda, limpo e a terceira, ver a Deus. E eu, então, gostaria de me submeter a essa proposta desse estudioso para que compreendamos esta bem-aventurança de Jesus. Então, vamos analisar primeiramente a palavra coração. Jesus diz, bem-aventurado os puros de coração. Na literatura em geral, a palavra coração é usada para designar a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. De uma maneira geral, coração normalmente é usado para representar o lugar onde está o afeto, os nossos sentimentos. No entanto, quando Jesus usa a palavra coração, e não somente nas palavras de Jesus, mas nas Escrituras, de uma maneira geral, a palavra coração se refere ao estado interior do homem, mas não somente o seu estado interior no que diz respeito às suas emoções, mas se refere ao aspecto intelectual, se refere também às vontades humanas e também o seu aspecto emocional. Então, considerando o intelecto, a vontade e as emoções, quando Jesus se refere à palavra coração, ele está se referindo ao interior do ser humano por completo, ao interior do homem de uma forma ampla, integral e completa. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os puros de coração, ele nos propõe, então, a seguinte questão: por que Jesus se preocupou, por que Jesus enfatizou a pureza, sobretudo, do interior do homem? Por que Jesus deu ênfase à necessidade do interior, o interior integral, o interior completo do homem ser puro? Ora, primeiro porque toda pureza, preste atenção nisso, toda pureza exterior, sem pureza do coração, não tem valor nenhum. Jesus fez duras críticas aos religiosos da sua época, porque eles enfatizavam não essa pureza do coração, não essa pureza do interior, eles enfatizavam e muito essa
pureza apenas da fachada, apenas daquilo que os olhos veem, somente aquilo que é exterior. Jesus fez essa crítica, por exemplo, em Mateus, capítulo 23, do versículo 25 a 28. Jesus, então, vai se dirigir àqueles religiosos dizendo o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ora, é bem possível que encontremos na nossa sociedade moderna, pessoas religiosas ou não religiosas que também querem aparentar pureza apenas no exterior, mas o seu interior não é puro, pelo contrário, é semelhante a esses religiosos a quem Jesus criticou, a quem Jesus, de forma muito veemente, combateu essa prática. Jesus, por exemplo, diz que eles eram como os copos que algumas pessoas, copos ou pratos, lembrando que o copo desse contexto de Jesus é como aquela cumbuca, né? Como diria um bom mineiro, um bom goiano, é aquela cumbuca onde era depositado o alimento para dele se servir. Então Jesus está dizendo que limpar o exterior e não o coração é como lavar por fora esse prato, essa vasilha, deixando-a na parte interna suja. Isso é uma insensatez. Depois Jesus usa uma outra figura. Jesus vai também se referir àqueles religiosos, os mestres da lei, ou seja, aqueles que ensinavam a lei, os fariseus, que era uma facção religiosa dentro do judaísmo. Jesus vai dizer que eles eram como sepulcros caiados. Os sepulcros dos dias de Jesus, as pessoas então passavam o cal pintando o sepulcro, era uma forma de adornar o sepulcro. Isso é sepulcro caiado. E Jesus então diz que eles eram como sepulcros ornamentados, adornados, sepulcro caiado. Por fora está bonito, por fora parece limpo, mas por dentro nós sabemos o que está no interior de um sepulcro. E Jesus usa esta figura para ilustrar aquela experiência religiosa daquelas pessoas. Enfatizavam a pureza externa. E como dizíamos, nós encontramos pessoas ainda hoje repetindo esse padrão, esse estilo de vida. Pessoas que às vezes você observa que é aquele homem que tem o carro sempre limpo, polido, é aquela pessoa que anda sempre com a roupa bem passada, está sempre com o seu cabelo bem cortado, penteado, o sapato sempre engraxadinho. É aquela pessoa que aparentemente tem uma vida equilibrada, organizada, uma vida limpa, mas só Deus sabe as imundícias que ele carrega na sua mente. Só Deus sabe quantas imundícias talvez ele carrega no seu coração. Então, o que Jesus está querendo dizer é: cuidado se você cuida só da sua aparência. Isso não é o suficiente. O que Deus espera de nós é pureza interior, é pureza de coração. Às vezes você encontra, por exemplo, aquelas mulheres bem maquiadas,
com a roupa sempre intocável, é aquela pessoa com uma certa elegância, é aquela pessoa assim sempre polida no trato. E às vezes, quando você observa alguém com esse perfil, a gente pode ser enganado ao julgar que essa pessoa também tem lá um coração puro, uma alma limpa. Mas nem sempre, às vezes lá estão escondidas mágoas terríveis, a mente está cheia de coisas muito ruins e perversas, o coração cheio de motivações maldosas e perversas. Jesus então está dizendo, olha, eu quero que vocês sejam puros de coração, porque ele diz que quando o coração é limpo, o exterior também o será. Nem sempre o exterior é um reflexo do coração, mas todas as vezes que o coração é puro, o exterior vai refleti-lo. Observou isso? Entendeu isso? Nem sempre a pureza externa é reflexo de um coração puro, mas todas as vezes que o coração é puro, o exterior também será um reflexo desse coração. Jesus enfatiza a pureza do coração, segundo lugar, porque o coração é a fonte de todas as coisas. Jesus vai enfatizar a pureza do coração, porque ele sabe perfeitamente que o nosso coração é a fonte de todas as coisas. Olha o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. São palavras de Jesus. E ele então nos diz o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Observe, é Jesus, o Mestre Supremo, aquele que conhece o ser humano na sua inteireza, na sua essência. É ele quem faz essa afirmação. Ele diz que é do coração que procedem todos os males que nós vemos no nosso mundo. Por isso que Jesus quer que o coração seja puro. É verdade, nós temos algumas teorias, tanto no âmbito da sociologia como na área da psicologia, e que explicam para nós que nós, seres humanos, somos produtos do meio que vivemos. Então, ora, as minhas maldades, elas não são resultado do meu coração, elas são resultados de um comportamento que foi aprendido, que foi absorvido pelo meio. Então, se eu cresço num ambiente de maldade, eu serei mal, porque a maldade do meio me contagiou. Se eu cresço e me torno uma pessoa perversa, é porque eu cresci num ambiente que me influenciou a desenvolver esse caráter de perversidade. Então, dentro dessas teorias, bom, a gente pensa que o ser humano é o que é, produz o que produz, ele age como age, não por causa daquilo que o seu coração determina, mas por aquilo que o meio o influenciou a ser. No entanto, Jesus nos propõe uma outra perspectiva, Jesus nos propõe um outro pensamento. Jesus está aqui nos fazendo pensar, Jesus está aqui nos mostrando que, na verdade, o meio que vivemos é uma consequência do nosso coração. E é interessante quando nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos o próprio homem num ambiente onde nada de mal, nada de perverso, nada de terrível poderia externamente influenciá-lo. Olhe para o livro de Gênesis. Você encontra Adão no meio onde tudo estava em harmonia, tudo estava em perfeito equilíbrio, tudo ao seu entorno era expressão da bondade, do amor, da glória, da perfeição de Deus. No entanto, é lá no coração deste homem que nasce a vaidade,
o desejo de ser igual a Deus. E a partir do momento que o seu coração foi contaminado pela vaidade, bom, tudo ao seu redor se perverteu, se contaminou e entrou num processo de desarmonia e de desequilíbrio. Então, ainda que alguém cresça num meio onde tudo seja favorável para que ele seja puro, ele não será, porque o seu coração é essencialmente mau. Por isso que Jesus propõe, olha, busquem pureza do coração, porque é do coração que brotam todas as coisas. É do coração que nascem todas as coisas. O coração é a fonte de todas as coisas. Então, se o coração for puro, nós vamos conseguir produzir coisas boas. Se o coração for puro, nós vamos conseguir influenciar o meio que estamos para que ele também seja puro. Jesus enfatizou a pureza do coração, em terceiro lugar, porque o coração é o lugar onde Deus é adorado. Jesus quer que o nosso coração seja puro, porque Deus é adorado lá no nosso coração. Veja, o que a Bíblia diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia nos diz: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ora, onde é que Deus é louvado? Onde é que Deus é engrandecido? Onde é que Deus é adorado? Deus é adorado lá dentro de nós. Por isso que o nosso coração precisa ser puro, porque a adoração se manifesta, se concretiza primeiramente lá no nosso interior. De maneira que a própria Bíblia diz que se o nosso coração não for puro, se o nosso interior não tiver marcado pela pureza, tudo que tentarmos fazer do lado de fora, como expressão de culto, como expressão de adoração, não tem espiritualmente valor nenhum. Isso foi dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías disse, no capítulo 29, versículo 13, o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Veja, o que a Bíblia está dizendo é, se o seu coração estiver longe de Deus e, consequentemente, o seu coração não estiver puro, não importa quão bonito você cante, não importa quão palavras honrosas você use nas suas orações, não importa o quão afinados sejam os seus instrumentos e quão tecnicamente você toque, não importa o aparato que você usa nas suas celebrações, não importa nada disso. Por quê? Porque a adoração acontece lá no seu coração. Se o seu coração não for puro, ora, tudo que você faz em termos exteriores não passa de mero ritualismo religioso, sem nenhuma relevância espiritual e que não atendem ao desejo de Deus de ser adorado por nós, não por aquilo que simplesmente fabricamos com as mãos, com os pés, produzimos com os nossos lábios ou com os nossos instrumentos, porque Deus quer ser adorado lá no nosso coração. Então, essa é a primeira expressão que a gente analisa desta bem-aventurança de Jesus. A segunda expressão, proposta pelo Dr. Martin Lloyd Jones, para que compreendamos esta bem-aventurança de Jesus, é a expressão limpo. O que Jesus queria fazer-nos entender quando usa essa palavra nesta bem-aventurança? Bem-aventurado os limpos de coração. E aqui eu quero, então, fazer uso das considerações de um outro estudioso do Novo Testamento, William Barclay. Quando analisa a palavra limpo, conforme usada no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e aí, então, analisando essa palavra no grego, que é a palavra cásaros,
analisando-a da maneira como os gregos usavam essa palavra no dia a dia, a gente pode então ter uma compreensão do que Jesus queria nos ensinar sobre esta bem-aventurança, ao dizer bem-aventurados limpos de coração. Ora, quando os gregos usavam essa palavra no dia a dia, primeiramente eles usavam essa palavra para se referir, por exemplo, a uma roupa que estava suja, mas que passou por um processo de limpeza, ela fora lavada e agora ela foi tirada a sua sujeira e agora ela está limpa. Então, é o processo de lavagem de uma roupa, que outrora estava suja, mas agora está limpa. Ora, olhando para a palavra conforme usada pelos gregos nesse contexto, é possível entender exatamente o que Deus fez conosco. Quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós também nos achegamos a Ele como roupas sujas, roupas encardidas pelo pecado, mas que Ele nos assumiu e com o trabalho da sua graça e da sua misericórdia passou a nos lavar. E a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz isso na carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 25 a 27. A Bíblia nos diz o seguinte: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ora, o que Jesus está nos levando a entender é que aqueles que se tornam limpos de coração, primeiramente, são aquelas pessoas que entregaram-se a Cristo. E Cristo, por causa da sua graça, por causa do seu amor, sabe, recebeu essas pessoas e as lavou completamente da sua imundícia, de tudo aquilo que as encardia, e lembrando que o que nos encardia, o que nos sujava era o pecado. E a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus nos purificou pelo lavar da água mediante a sua palavra. Mas os gregos, quando usavam também essa palavra, eles também se referiam para designar o trigo que foi separado da palha. Então, essa expressão, cásaros, quando os gregos usavam essa palavra no dia a dia, ela também poderia ter essa conotação. Quando, então, o trigo, o cereal que fora colhido, ao ser, então, trazido da lavoura, ele era malhado pelo agricultor para que ele fosse separado, o grão do trigo fosse separado da palha. Ora, essa figura, essa metáfora, também ilustra aquilo que Deus fez conosco. Deus também nos recebeu e Ele está trabalhando para nos limpar, tirar toda a palha, tirar tudo aquilo que nos impede de termos com Ele um relacionamento melhor. E veja, como é que o lavrador limpava o trigo, tirando a palha? Ele malhava esse trigo. Ele era colocado no terreiro e ele então era malhado para que a palha saísse. Sabe, às vezes nós queremos ser limpos de coração, mas não queremos ser malhados por Deus. Nós não queremos passar pelo processo de limpeza. E muitas pessoas, quando entram nesse processo de purificação, nesse processo de limpeza, onde as palhas estão sendo retiradas, eles começam a sentir a dor desse processo, porque não é fácil, não é confortável, mas é necessário, porque o melhor mesmo não é continuar com as palhas, mas é sermos limpos dela, para que a gente experimente esta bem-aventurança. Bem-aventurado significa feliz, plenamente feliz. Felizes são aqueles cujo coração foi limpo, cujo coração fora lavado.
Bem-aventurados são aqueles cujas palhas foram tiradas, para que agora ele seja realmente limpo. Mas os gregos, quando usavam essa palavra, eles também se referiam à seguinte situação. Eles usavam essa palavra para designar o vinho ou o leite que não eram adulterados mediante a adição de água ou qualquer outra substância. Ou seja, quando um grego ia comprar um leite, ele queria saber se aquele leite era limpo, se ele não tinha sido batizado com água. Ou se fosse comprar um vinho, ele queria saber se aquele vinho era um vinho limpo. Um vinho que não fora batizado ou não foi adicionado nenhum outro elemento para abundá-lo, para que aquele que o vende pudesse ter uma maior lucratividade. Então, veja bem, isso se aplica também a essa exigência de Jesus, para que tenhamos o nosso coração limpo. Ora, um vinho que fora batizado com água ou por outro elemento, ele não necessariamente é tóxico. Um leite que for acrescentado água para que ele pudesse render mais, ele não é tóxico. Você não vai beber um leite que for acrescentado água e isso vai lhe fazer mal. Não. Só que você não pode dizer que ele é limpo. Você não pode dizer que ele é puro. O que Jesus está querendo dizer para nós é que a questão da pureza, a questão dessa limpeza interior, tem a ver também com muitas motivações que nós carregamos no nosso coração. Tem muitas coisas boas que nós fazemos, mas com motivações totalmente más. Você já percebeu? Há pessoas na nossa sociedade que fazem coisas boas, aparentemente, mas o coração está adulterado. O coração foi acrescentado alguns elementos que não são puros. E isso, então, faz com que aquelas ações ou aquelas práticas que poderiam ser puras, elas não são, porque junto a elas foi acrescentado alguns elementos que não são próprias dela. Então, por isso que Jesus quer que o nosso coração seja limpo. Ele não pode ser batizado com elementos ou substâncias que vá fazer com que nossas ações, as nossas atitudes, elas deixem de ser puras, deixem de ser limpas. A consideração que nós temos que fazer acerca dessa palavra limpo é entender, então, como é que nós obtemos a pureza de coração. Como é que, então, nós conseguimos ter o nosso coração limpo? A Bíblia nos propõe um caminho muito interessante. Quem nos propõe é João, um dos discípulos de Jesus, na sua primeira carta. Na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 7 a 9, ele nos diz o seguinte: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual o caminho que João está nos propondo para que alcancemos corações limpos? Primeiro passo nesse caminho que ele nos propõe é se expor à luz da glória de Deus. Ele diz no versículo 7 da sua primeira carta, no capítulo 1, o texto que nós lemos: se, porém, andamos na luz como ele está na luz. Ele está dizendo, olha, ande na luz, porque quando você se expõe à luz do Senhor, tudo aquilo que está sujo, aquilo é revelado. Tudo aquilo que se configura como pontos de sujeira, que lá na sombra, que lá nas trevas eram imperceptíveis, não eram visíveis, agora na luz elas podem ser percebidas. E só quando elas são percebidas é que há possibilidade delas serem
limpas. Então, primeiro passo nesse caminho é exponha-se à luz da glória de Deus. Segundo, reconheça por completo o seu pecado. Aí João nos diz o seguinte, versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. João está dizendo, olha, livrem-se da tolice, livrem-se da insensatez de afirmarem que vocês não têm pecado. Pelo contrário, se afirmarmos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, segundo passo para a gente encontrar pureza de coração, para o nosso coração ser limpo, é reconhecer o nosso pecado. Há muitas pessoas, por causa do seu orgulho, há muitas pessoas, por causa da sua soberba, eles têm dificuldades de se reconhecerem como pecadores. São vaidosos, não reconhecem. São invejosos, não reconhecem. São soberbos, mas não reconhecem. São fraudadores, não reconhecem. São infiéis, mas eles não reconhecem. Ou seja, como é que você vai ter o coração limpo se você sequer é capaz de reconhecer os seus pecados? Terceiro passo, então, que João vai nos propor é confesse francamente seus pecados a Deus. Aí ele diz, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Ora, a luz da glória de Deus revela os meus pecados. Agora, vislumbrando os meus pecados, eu os reconheço diante de Deus. Eu não tento mascará-los, escondê-los, maquiá-los, não. Eu os reconheço. Mas agora é mais do que isso, agora eu os confesso. Agora, diante de Deus, eu vou dizer, Senhor, eu reconheço minha vaidade. E é isso que você tem que fazer. É chegar diante de Deus e dizer para Ele, Senhor, eu reconheço a minha inveja, eu reconheço a minha soberba, eu reconheço a minha dificuldade com a honestidade, eu reconheço que eu tenho inimizades, eu reconheço minha mágoa. Confesse seus pecados e de forma franca diante de Deus. Esse é o caminho da pureza. E aí, então, vem o último passo. Quando, então, João nos ensina que nós devemos crer no poder purificador do sangue de Jesus. Porque agora ele diz no versículo 7, depois que nós andamos na luz, nós vislumbramos o nosso pecado, nós o reconhecemos, nós confessamos. Aí ele diz, versículo 7, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É assim. Essa é a bendita culpa. É quando diante de Deus eu reconheço minhas culpas, mas eu não preciso andar encurvado por ter essas culpas pesando sobre mim. Eu posso ser lavado das minhas culpas. Ou seja, o meu coração, ele é limpo pelo sangue de Jesus. É assim que nós encontramos pureza interior. E a última expressão proposta pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor britânico, que estudou profundamente o Sermão do Monte e que nos propôs a olhar esta bem-aventurança observando as três expressões, né? Coração limpo, e a última expressão é ver a Deus. Porque então Jesus nos disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ora, o que Jesus queria nos fazer entender, usar essa expressão, ver a Deus? É uma promessa desta bem-aventurança. Os limpos de coração são esses que vão ver o Senhor. E aqui nós nos deparamos com uma situação, porque a Bíblia diz que ninguém vê a Deus. Ninguém viu e ninguém vê a Deus. A Bíblia diz, por exemplo, em João 6,46, a Bíblia diz, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Depois, Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6,16, o único que é imortal e habita em luz inacessível é quem ninguém viu nem pode ver. Então, como é que nós podemos desfrutar desta promessa de Jesus, de que os limpos de coração verão a Deus, se a própria Bíblia está dizendo que ninguém viu, ninguém o verá? Ora, então nós temos que compreender isso. Bom, a gente precisa compreender essa promessa de Jesus da perspectiva
do já e ainda não. Ou seja, essa promessa de Jesus é possível desfrutá-la já, mas ainda não completamente. Ora, os que entregaram suas vidas para Cristo, eles podem, de uma maneira, digamos, parcial, contemplar Deus. O próprio Paulo disse isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ele diz o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É essa impressão que nós temos quando nós realmente entregamos nossa vida para o Senhor. Nós contemplamos a Deus, mas é como que por uma imagem ainda embotada, embaçada, desfigurada, mas é possível contemplar o Senhor. Nós só não o contemplamos plenamente. Então nós já vemos o Senhor. E aí a Bíblia nos garante que um dia nós veremos o Senhor face a face. E quem nos afirmou isso foi um dos discípulos de Jesus, João. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, ele disse o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ora, faz todo sentido a promessa de que um dia nós estaremos diante do Senhor e o veremos face a face, porque a Bíblia diz que quando nós estivermos com Ele nos céus, quando nós adentramos as realidades celestiais, ora, aquilo que nos impede de ver a Deus já não mais existirá. Todo pecado terá passado. O nosso corpo, a Bíblia diz, será um corpo glorificado. Por isso a Bíblia diz que nós poderemos ver o Senhor face a face. No entanto, até que cheguemos lá, o que Jesus nos propõe é: bem-aventurados, felizes, os limpos de coração. A proposta de Jesus é: limpe seu coração, purifique o seu interior, porque aqueles que limpam o seu coração, aqueles que purificam o seu interior, são esses que verão a Deus. Por isso eu gostaria de desafiar você diante dessa palavra. Há muitas pessoas que acham que felicidade, lembrando que bem-aventurança significa felicidade plena, há muitas pessoas que querem encontrar felicidade na imundícia deste mundo. Eles trazem para o seu coração os lixos deste mundo, através dos prazeres que esse mundo oferece. E eles acham que é nisso que consiste a felicidade. E se esquecem daquilo que Jesus nos ensinou. E eu gostaria de desafiar você a buscar a felicidade, não por essa viés mundana, mas buscar a felicidade por esse caminho de Jesus. Limpe o seu coração, busque pureza interior, e você vai descobrir quão bem-aventurados são aqueles cujo coração foram limpos pela graça de Deus, pelo sangue poderoso de Jesus, aquelas pessoas que submeteram-se a Ele, renderam-se a Ele, reconheceram toda a sujeira, mas que foram lavados. É ali que consiste a nossa felicidade. Ou seja, aqueles que amam a Jesus entregaram-se a Ele verdadeiramente. Tá bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra de paz.